Vamos direto ao ponto. Essa série tem muitos problemas. E não é por não seguir o original. Algumas escolhas aqui pareciam promissoras. Uma versão mais curta poderia cortar as partes mais lentas e a multidão de cavaleiros de plástico. Além de uma atualização poder deixar de perpetuar algumas ideias antiquadas. Não. O problema é que eles adaptaram do mesmo jeito que a DIC adaptou. Pois é, Cavaleiros do Zodíaco chegou a chegar na América anglo-saxônica, mas eles quiseram fingir que era para crianças. A gente tem muito disso ainda, mas pelo menos no Brasil não tivemos pessoas redesenhando e reeditando o desenho inteiro com medo que notassem que anime vem do Japão. Gostou? Como um biscoito, isso sempre me anima. Eu já dei alguns exemplos de como eles viram e por que eles rejeitaram Cavaleiros por lá. Com um bom motivo. Todo sangue é verde ou roxo, China e Marin têm um eco quando falam. This isn't your fight, Marine. Just walk away. The cloth belongs to Seiya. E quem decidiu essas coisas? Deve ouvir muito eco quando finalmente tem uma ideia. Yoga é um clichê de surfista e vira o melhor amigo de Seiya por algum motivo. Hey everybody! A grande ameaça a Shiryu depois de perder é não ter mais seus poderes, que vem da tatuagem. Shiryu will recover, but he may no longer be Dragon. E no primeiro episódio, além de ser praticamente declarado o próximo Cavaleiro de Sagitário nos primeiros 4 minutos, ele nunca fala Meteoros de Pégaso. Não me admira que pessoas com mais de 5 anos de idade rejeitaram isso. Só me admira que a Netflix não tenha. E eu não vou fingir que minha nostalgia não entra na questão, ou que a versão da Netflix seja tão ruim quanto a da Terra das Canecas de Cerveja com Água Espumante, onde Netuno e Urano eram primas, Lee era um personagem principal, e os Saiyajins invadiram num domingo. I can see their parachutes. They're okay. Mas, do mesmo jeito que taças flutuando não fazem sentido algum, e aquilo era pra ser um filme mais realista, onde empregados são culpados por não ensinar o riquinho a ser uma pessoa melhor, alguém está se preocupando com pessoas que podem partir o céu, terem de carregar caixas grandes nas costas, mas fizeram colocar armaduras místicas que respondem ao cosmo pior que Centurions. Segue aí minhas redes. Ok. Os problemas maiores da série da Netflix não começaram aqui, então não seria justo sugerir que são problemas só deles. Por exemplo, eu não vi todas as coisas associadas à franquia, mas sempre existiu mais de uma interpretação da influência do Zodíaco na vida dos personagens. A mais comum, e que funciona melhor, é que pessoas podem ter um destino, algo que não podem evitar que ocorra, mas que podem enfrentar, não importa quão difícil seja. Na série original, raramente a ideia não era essa. Como essa influência se dará depende da pessoa em si e da situação, e existe até um subtexto de que pessoas que se dizem incapazes de lutar contra as dificuldades se tornam vilões. Esta é uma franquia repleta de episódios que dizem você está destinado a perder para um dos cavaleiros, e eles desafiam o destino e vencem os deuses da discórdia, guerra, do mar, do submundo, 2 deuses do sol e Lucy quando parou de tirar a bola da frente dos Charlie Browns do inferno para abrir um piano bar. Charlie Brown. Mas eu estaria mentindo se eu dissesse que eles foram os primeiros a dizer que destino era mais literal. Nas tentativas de ampliar a história dos Cavaleiros, Sansei Omega trouxe algumas ideias inovadoras e até curiosas, mas claramente não entendiam tão bem com o que estavam lidando. Ah, Bunaito, eu não vi a série, mas não pode ter sido tão ruim assim. Eles introduzem um sistema elemental. Cavaleiros of the fucking Zodíaco com um sistema elemental. E nem foi realmente levado a sério. Era algo que apareceu pouco e foi completamente ignorado depois do primeiro arco. Ah, e adivinha o que mais eles introduziram? A portabilidade. No caso deles, graças às armaduras terem sido transformadas pelo mesmo cometa que fez o cosmo ter elementos e índole. Pelo menos faz mais sentido elas serem medalhas do que pedras. Pena que quem inventou isso foi o filme de computação gráfica, mas eu não quero ser injusto. Eles, no mínimo, não quiseram fingir que as armaduras estavam associadas a engrenagens. Eu não posso dizer que ligar cavaleiros superpoderosos a soldados seja uma boa ideia, mas fazer o quê? E, certamente, uma das coisas mais terríveis de se ver naquela série eram os momentos em que a Amazona de Águia lia o futuro pelas estrelas. E se você conhece a versão da Dick, talvez te surpreenda, mas
Isso vai contra a série original. De fato, naquelas cenas dos próximos capítulos, Seiya perguntava se você já sentiu seu Cosmo. O Cosmo era o mana da parada. Todo mundo tinha, e conseguir usar te tornaria especial em vez de você ter de nascer especial para poder usar. Aqui, mais que a gente já sabe como vai terminar, e Pegasus sempre nasce perto e protege Athena, no mundo de itens que te dão o 8º sentido se você os carrega, mais ainda que o horóscopo disse que ia dar ruim e o deus das águas profundas fingiu ser o deus da guerra, eles literalmente nascem especiais, com uma leve implicação de ser pela família ainda por cima. Ou seja, eles são mutantes. E tem que botar um pouco de bombril na antena deles, porque nós já vimos uma deusa adolescente com um grupo mais diverso e interessante. É como se eu quisesse inventar meu próprio cavaleiro e a Netflix dissesse: você nunca terá poderes. Agora vá pra casa. Mas é uma série de ação? Há coisas piores pra uma série de ação do que ter uma história clichê mal feita, copiando coisas melhores que eles não entendem porque são melhores. Veja se você consegue entender o problema. Talvez seja difícil de ver pra quem não viu o original, mas aqui tem 3 pequenos problemas. Pequeníssimos, na verdade, eu nem devia estar reclamando, mas já que é meu trabalho, o primeiro é algo que vem ocorrendo muito e acontece nas meninas superpoderosas novas, por exemplo. Existe uma diferença entre a animação para passar a ideia, em que se mostra todo o necessário para que a audiência entenda, e a animação que demonstra o efeito apenas. Lembra da máscara de... Faz sentido lógico que ela está um pouco atrás do movimento, mas ninguém vê isso. É como um personagem em um carro sentir o baque para começar a se mover por toda a viagem. E isso não é uma questão de ser computação gráfica ou não, é planejamento. É só ver a versão mais lenta de Seiya colocando a armadura no original. Subitamente, aquela passagem rápida perde toda a graça só por ter levado um pouco mais de tempo. Provavelmente seria menos custoso se fosse uma esfera luminosa menos detalhada e menos tridimensional, mas mais rápida. Ou uma linha luminosa que se extingue rapidamente, talvez com uma esfera dentro dela. Imagine quanto tempo a menos seria gasto com essas opções. Mas estupidamente decidiram que um desenho devia ser mais 3D. Tipo, ninguém lembra de Zangief a caixa? A segunda questão é que isso é um cavaleiro da série nova. 2 cavaleiros na série nova podem derrubar um helicóptero. Uma amazona especializada em defesa pode resistir a um míssil. Deixando de lado a tolice de uma corrente ser escudo contra tiros em geral, porque parece que esse pessoal achou que as armadilhas de Andrômeda contra a Sirene eram literais. Isto é o que um cavaleiro pode fazer na série original. Aliás, um pupilo, que nem é cavaleiro ainda. Isto é só um dos 2 que juntaram para derrubar uma máquina. E sim, é verdade que eles estilizam os momentos que reconheceram como precisando de mais ênfase, como a cachoeira se invertendo, o cisne atacando de frente diretamente para a câmera, mas a ênfase que continua existindo em vários momentos da série original simplesmente não existe aqui. De novo, essa é uma série que pegou cavaleiros que podem partir o céu e disse, sabe o que seria bom? Se todos eles soltassem bolinhas de luz, só que com cores variadas. Nesses primeiros 6 episódios que adaptam o mesmo arco dos primeiros 15 do original, eu vi a mesma bola de fogo de Street Fighter X se repetindo em todo lugar, quando muito vendo linhas de luz ou múltiplas delas saindo de uma vez. Isto é a cápsula do poder, aquele ataque que enche a tela e passa para o espectador que a luz inunda todo o ar ao seu redor com a energia dourada, essa coisa gigantesca que até para um ataque de Cavaleiros de Ouro parecia grande e imponente. É isso. Cápsula do poder! Proton Cannon! Sério, ninguém que fez arte pra isso tinha jogado Street Fighter vs X-Men? Porque eles já tinham resolvido o dilema de como fazer uma bola de energia longa. Não, quer? Eu faço pra você. Cápsula do poder! E o terceiro é que eles, assim como a Dick, simplesmente não entendem o que torna algo tenso. Lembra daquele pequeno momentozinho diminuto
O episódio é praticamente todo criado para essa luta. Fora partes dedicadas à motivação, Seiya vs Geki é uma luta que é voltada para mostrar a força dos personagens. Começa já derrubando Geki e os computadores, que nunca estão errados, mostram números impressionantes mesmo antes do grande golpe. E mesmo este leva tempo, e a força do urso só continua subindo para chegar no estalo e então ser revelado que Seiya está bem e pode derrotá-lo. A não ser que ele estivesse tentando fazer ele dormir até sangue verde sair da boca dele. E como a série moderna, feita depois de várias tentativas de continuar a história, lida com isso? Em 32 segundos. Bem, eles fizeram um redesign da armadura dele, que era uma das menos interessantes. Ainda não é perfeito, ele parece ter aquelas coisas de ombro que alguns vestidos de festa têm. Lá eu não tenho nada contra, mas estamos falando de armadura. Mesmo as mais elaboradas delas costumam ter a proteção em si mais prática. E nem tem um review ali embaixo. It's kind of embarrassing to tell your therapist that rose petals are one of your triggers, you know? E eu gosto dele demonstrando mais força antes da luta. E o reboco tava caindo. Mas infelizmente fica claro que isso é só um uso ruim do tempo. Senhor, agora que Seiya é o escolhido desde o começo, a luta vai ser rápida demais. Faça ele parecer mais forte de algum jeito. Eu sei que tendo menos tempo, esse tipo de coisa teria de acontecer, mas não a tal ponto. 15 episódios em 6 quer dizer 5 episódios a cada 2, mas claro, nem todo momento deve ser reutilizado. São escolhas que precisam ser feitas. Mas por essa simples conta, você poderia esperar que um episódio antigo seria 1/4 de um dos novos. Uns 5 minutos. Você certamente não precisa usar esse conteúdo, mas eles escolheram ter o urso aqui. Ele poderia não ter chegado, especialmente considerando certas inclusões. Cavaleiros não devem usar sua armadura e seu cosmo para vontades próprias. E vale lembrar, um ataque. Eles ainda não entenderam por que a versão da Dick não funcionou. Mais que isso, para essa luta de meio minuto, você perde tempo estabelecendo o urso, mostrando que ele é um fortão que não pensa muito em consequências, em uma série que perde tempo criando um personagem tampa de bueiro e colocando cavaleiros que partem o chão contra armas do exército. Ei, não seria legal se o primeiro episódio inteiro de Evangelion fosse só os militares lutando contra o Anjo? Por que você acha que ninguém lembra de Ultra Q? Putz, o primeiro episódio começa com uma apresentação de uma taça. Não, eu não me importo com explicações fora da série. Se você está fazendo algo, tem que fazer sentido em si. Sabendo o que eu sei da série, isto poderia ser uma representação de Hades pelas cores, ou de Atena pelo seu foco no começo, mas considerando a água, isso pode ser Poseidon, ou uma armadura diferente para Aquário, ou eles poderiam estar mudando a série como o show fez, e isso acabar sendo o Abzu das Águas Profundas, de Saint Seiya Ômega. Mas não, sabe o que é isso? É Next Dimension! Next Dimension é uma série de mangá de Masami Kurumada e é considerada a continuação canônica da série original de mangá. Até onde eu sei, ela fala sobre a guerra contra Hades no século XVIII, invalidando Lost Canvas, e expande sobre o que aconteceu depois da guerra de Hades no original. Mas isso cria um pequeno problema. Não muito diferente de Star Trek, que é uma linha de tempo diferente da Jornada nas Estrelas original, e como tradução no Brasil ainda só respeita reconhecimento mediático, isso vai dar problema, mas deixa isso de lado. Cavaleiros também teve sua linha de tempo Kelvin, do filme de computação gráfica. E sabe quem tava lá? Só que ela, obviamente, morreu lá, porque ninguém quer ver uma versão em que uma imensa saga termina em 93 minutos. E eu diria que só tem uma coisa boa lá. Meu nome é... Então parece que outras versões pretendiam formar um tipo de Elseworlds da DC para essa franquia. A questão é que, da mesma forma que produtores estupidamente forçaram Discovery a mudar para ser parte da linha de tempo Kelvin, parece que a série da Netflix está tentando forçar uma linha do tempo própria para ser os Novos 52, juntando Next Dimension e a série clássica, mas fazendo questão de usar ideias que já não funcionaram da Dick. E isso é uma perda de tempo enorme. Ninguém nem falou sobre Hades ainda. Isso facilmente poderia ser introduzido mais pra frente, já que é só uma imagem solta. E de novo, eu não estou dizendo que a franquia não devesse passar por uma atualização. Claro que não. Tem várias coisas que poderiam ser melhoradas. Por exemplo, um sistema antiquado de máscaras que existia porque mulheres são frágeis. Sim, eu sei que essa não é uma explicação oficial, mas é bem claro que esse é o motivo. Isso não tem por que existir. É como dizer que elas teriam um eco se falassem em máscaras. Mudança de planos. Vamos começar logo com isso.
Depois da taça cheia de minhas lágrimas, a narração continua enquanto mostram que o santuário virou uma única montanha. E essa é uma imagem bem feia, na minha opinião. Por que uma grande quantidade de templos e prédios faria questão de ficar só em um lugar? Por que não haveriam interligações entre os níveis ou usos melhores do espaço entre cada andar? Porque eles só pensaram nas 12 casas. Eu não tenho outra evidência, e com certeza eu posso estar errado, mas eis o que me vem. Em Cavaleiros de 86, putz, como eu odeio ter que botar esse número ali, nós só tínhamos definido que as 12 casas estavam no caminho da Sala do Mestre. De fato, quando Marin fala sobre ter ido para Star Hill, não tem como saber que é de fato parte do santuário. Provavelmente é perto, já que falam dela ir e do mestre ir para lá quando precisa prever o destino. Eu disse, essa atitude fatalista tem precedente. E ao longo do tempo, isso foi sendo expandido um pouco, seja com templos de outras divindades, ou uma vila perto do santuário, mas eles tinham que passar pelas 12 casas. Quando você para pra pensar, por que alguém não poderia ir pelo lado e começar da casa de Sagitário, por exemplo? CDZ-86 reconhece isso, e o caminho é algo menos que material em suas representações, além de menções pelos Cavaleiros de Ouro, que é seu dever proteger suas casas. Como espectador, isso nunca me foi um problema, e como crítico, eu poderia apontar a falta de clareza lógica, mas explicações são possíveis. Cavaleiros que partem o céu, lembra? Se alguém chega pelo lado, ele ainda precisa ser capaz de derrotar quem está no caminho, e quem foi atacado primeiro sempre pode chamar os outros guerreiros treinados, que chegam à velocidade da luz. Quando se chega a esse nível, geografia é um mero detalhe. A ordem provavelmente é mais ritualística, para o caso de alguém querer desafiar os Cavaleiros de Ouro nas 12 horas do Relógio de Fogo, ou meramente uma questão estilística mesmo. Mas não! Nós vivemos na era do "isso não é realista". Então, alguém tem a brilhante ideia de que se for ao redor de uma montanha, faria algum sentido que não se pudesse chegar ao topo pelo lado facilmente. Porque alpinismo não existe. De novo, se você parte uma montanha com peteleco, você vai ter que depender da suspensão de descrença da audiência. E olha como isso ficou. Um monte sem graça de prédios sem cor. Parece um cocô gigante com papel higiênico ao redor. Ah, e temos que mostrar todo mundo junto ao redor de Athena. Porque essa série não se importa em dar spoilers de si mesma. Eu vi isso sendo feito sem dizer o que ia acontecer. Vocês mesmos fizeram mais tarde. E essas 3 imagens, uma atrás da outra, eu não tenho como mostrar quão ruim esse começo é, senão... E só mais um detalhe na abertura, se você vai dizer o cosmo é parte de você, você não pode dizer que o destino é algo que ninguém pode tirar de você. Todos temos e esse é o destino ter, são conceitos mutuamente exclusivos. E olha, eu não estou tentando achar coisas para reclamar. Eu gosto particularmente da imagem do mestre com os 12 cavaleiros. Não revela muito dos cavaleiros, sugere a associação deles com os grandes obstáculos no caminho, e é um imaginário abstrato, diferente da imbecilidade de vamos amarrar um cenário místico ao redor de uma montanha, ou da preguiça intelectual de balas param no ar porque eu disse que isso é uma defesa. Tipo, sério? Você mostra os raios já, por que não?